Os irmãos se lembram que havia um ditado, popular em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ficaram manchados. O que o pessoal pegava? Esse ditado veio de onde? Esse ditado ele vem desde o tempo da entrega dos 10 mandamentos, que nós estudamos na semana passada. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, que me detestam, e faço misericórdia a milhares daqueles que me amam, que andam segundo os meus mandamentos, meus estatutos. Então, baseado nesse mandamento, que é um mandamento vertical, nós mencionamos que há 10 mandamentos, 4 são verticais, que é o seu relacionamento com Deus, e 6 são horizontais, que é o relacionamento do ser humano com o ser humano. E que esse ditado popular, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram manchados, ele vem dessa ideia da visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porém, nós vimos na semana passada que o que significa isso? Significa que Deus está dizendo que a misericórdia dele, a graça dele, é 1000 vezes mais do que a sua justiça. Que ele aplica justiça, mas ele aplica justiça com a sua graça. Então, quando diz que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta, e a gente viu lá no profeta, o profeta Amós, que tem essa expressão, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Então significa que a maldade tem um limite, ela tem um limite, chegou o limite. Então, quando ele fala, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, está falando de um limite. Um limite, não tem que contar isso literalmente. Chegou o limite, igual a gente tem a expressão, eu já te falei mais de 1000 vezes. A gente fala 2, 3 vezes, a expressão é, já te falei o bastante. Quer dizer, já te falei o suficiente. Então, é uma expressão da língua portuguesa, que falei mais de 1000 vezes, ou seja, te falei o suficiente. Você não tem que tomar isso ao pé da letra, o pastor falou 1000 vezes, coitado, falou pra caramba, Não, ele falou o suficiente. Na concepção dele, era o suficiente. Mas na concepção de quem ouviu, não era, porque você está repetindo, então significa que não foi suficiente. Agora, quando diz que ele faz misericórdia a milhares daqueles que o amam, isso mostra que o amor não tem fim. É isso que o texto está falando. Só que os hebreus, os israelitas da época, tomaram isso ao pé da letra e entenderam que os filhos pagavam pelos pecados dos pais, mesmo que os filhos não tivessem cometido nenhum pecado. Quer dizer, o pecado do pai era suficiente para que os filhos pagassem. E aí o Jeremias que é de 586, um pouco antes, 586 é a destruição de Jerusalém, Jeremias está lá, mas ele é antes disso, já vinha pregando, e aí ele prega a partir do verso 27 de Jeremias 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais.
E será que, verso 28, como velei sobre eles para arrancar, e para derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. No verso 29, o que ele diz? Naqueles dias nunca mais dirão. Não dirão o quê? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, os dentes dos filhos ficaram manchados. O que Jeremias está propondo? Vamos acabar com esse ditado em Israel. Chega! Cada um dá conta de si diante de Deus. Não tem esse negócio de filho pagando o pecado de pai, não. O pai pecou, o pai paga pelo pecado. O filho pecou, o filho paga. E aí ele vai usar o verso de número 30. Quem pode ler para nós aí? 30. Você que está em casa, pode acompanhar. Ao contrário, cada um correrá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Se é um dente de todo aquele que comer, é tanto do pai quanto do filho. Se o filho comer a uva verde, o dente dele vai ficar manchado. Se o avô comeu uva verde, o dente do avô ficou manchado. Se o pai comeu, é o dente. Então não passa uma transgressão, ela não é passada. Resumindo, criou-se então uma ideia em cima de Êxodo 20, versos 5 e 6, especialmente verso 5, de que havia uma maldição hereditária, quando o texto não está ensinando isso. O texto está falando que há um limite. Mas nós vamos ver um profeta que desenvolveu isso, e nós vamos ver o capítulo inteiro dele, que os irmãos vão ver, que é agora o profeta Ezequiel. Ô pastor, Pois não. eu não quero causar polêmica, mas eu só quero perguntar, porque se a gente não pergunta, passa o tempo e a gente esquece. Sim. O pastor Tiago Domingo, missionário, assim, é uma coisa, né? Tem diferença missionário, né? É porque às vezes tem missionário que não é consagrado pastor, Ah, tem pastor que é consagrado missionário, então ele é pastor e missionário, e tem um missionário, e tem um pastor que não é missionário, é só pastor. então é bem rápido, é só porque vai naquela produção aí, e aí ele falou sobre uma pessoa que comprou uma mesa e que trouxe a mesa, e que a mesa tinha sido consagrada, e que parece que bagunçou a família lá, correto? Aí a minha pergunta é, porque eu já estudei isso de uma irmã minha, e na época eu tratei com ela conforme eu tinha conhecimento, mas aí você estuda outras coisas, e aí a minha pergunta é, se eu compro algo que eu desconheço, né? Comprei, Deus me concedeu a graça de comprar, comprei e trouxe para minha casa. Se aquilo foi consagrado, porque lá eu acho que é Mateus ou Marcos fala que se eu me converti, se eu sou do Senhor, se eu sou uma filha de Deus, eu posso até, sem saber, não posso beber veneno, se eu não estiver sabendo, posso pegar, eu não vai acontecer nada comigo. Como que se eu comprar uma coisa, trazer para minha casa sem eu saber, aquilo vai causar uma destruição na minha família? Não vai não. Vai não. Não vai, né? Não. O que acontece é o seguinte, o que Paulo ensinou, aí é só o ensino do apóstolo Paulo sobre isso. Tem a ver, por exemplo, com carne sacrificada aos ídolos, lembra disso? Sim. O que Paulo diz quando alguém come carne sacrificada aos ídolos, uma pessoa de Deus? Acontece alguma coisa? Não. Mas se a pessoa acredita que acontece alguma coisa, acontece? Acontece. Então ele diz, há aqueles que são fortes na fé e há aqueles que são fracos na fé. Para os fracos na fé, sim. Para os que são fortes na fé, não. É igual uma pessoa que está preparada, os seus músculos, que ele consegue agachar e levantar algo pesado. Se ele não estiver preparado, vai dar problema na coluna, porque ele está fraco.
Mas aquele que está forte, não. Agora, o que a gente deve aprender, quando a gente compra alguma coisa, é dar graças a Deus, é dedicar aquilo ao Senhor. Se porventura tiver sido dedicado, a um ídolo ou ao demônio, como a gente tem igreja do diabo, tem igreja de Satanás, essas coisas existem. Então, como ele falou, se eu vou comer, eu dou graças a Deus e como e está tudo tranquilo. Então, é preciso sempre ser grato a Deus e dedicar tudo que a gente tem para Deus. Porque se a gente não faz isso, se a gente também é leviano, não tem nada a ver não, essa mesa que foi consagrada ao demônio, olha, se eu sei que essa mesa foi consagrada ao demônio, eu devo, de certa forma, desconsagrá-la, quer dizer, consagrar para Deus. E aí está tudo certo, não vai acontecer nada. Mas, se eu sou relapso, então estou realmente, de certa forma, conivente com o mal. Quer dizer, se eu sou conivente com o mal, é claro que vai respingar em mim. Entendeu? Então, nesse sentido, é o que Paulo orienta. Se o meu irmão entende que comer coisa sacrificada aos ídolos é pecado, e eu compro uma coisa sacrificada aos ídolos, o que vai acontecer? Eu não vou comer na presença dele. É isso que ele ensinou. Eu prefiro não comer, porque se eu comer, eu vou estar fazendo meu irmão pecar. E se eu faço meu irmão pecar, eu também peco. Então as coisas acontecem sim, com o fraco de uma forma, com o forte espiritualmente de outra forma. Então a gente não precisa ter medo do diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. E os pastores têm uma piadinha, Piadinha lá sobre os diáconos, o diabo, Resistir ao diácono e ele pulará em vós. Então com o diácono você anda piando, Você não pode resistir o diácono não, mas o diabo pode. Então, como você resiste o diabo? Como Jesus resistiu ao diabo? Com a palavra de Deus. Então, quanto mais palavra de Deus em nós, irmãos, a maldição, ela não chegará a nós. Entendeu? Nós estaremos livres disso. Maldição existe? Existe. Bênção existe? Existe. Mas o diabo existe? Existe. Se a gente pode resistir ao diabo, muito mais a uma maldição. Porque de modo geral, pastor, as pessoas não oram. Pessoas não oram, de modo geral não oram. Elas são fracas espiritualmente. Fracas espiritualmente. Conhecem pouco sobre Deus. Conhecem pouco sobre Deus, sobre a palavra de Deus, e na palavra de conhecimento. Já vive uma vida um pouco inclinada ao pecado. E trazer uma mesa para dentro de casa que foi consagrada ao demônio, o demônio aprende o caminho também, Exatamente. Porque ele é o lugar dele, Já tem brecha. Então abre brecha, é isso que eu estou dizendo. Então você dedicado a Deus, está com Deus, mesmo se alguém dizer, vai com Deus, Nossa Senhora, capeta atrás tocando viola. Então se o capeta está atrás tocando viola, está tudo bem. Ele não pode estar do seu lado ali, você cantando com ele e tocando, querendo aprender a melodia, Se ele está atrás, maior que ele está conosco, Maior que está em vós do que está no mundo. Servos de Deus deveriam ser os mais valentes, destemidos da face da terra. De modo geral, nós somos muito medrosos. Não tem medo de tudo. Tem medo de assombração, mas não admite. Então, servo de Deus não precisa ter medo da assombração. A assombração é que tem que ter medo de nós. Entendeu? Resistir ao diabo e ele cascará fora. Então vamos aprender a resistir ao diabo. Orando mais, meditando mais na palavra, sabe? Fugindo da aparência do mal, vencendo as tentações. O que o diabo buzina no nosso ouvido, a gente não aceita, tá? Muito bem. O que ele falou então? O pastor leu, Verso 30, não foi, pastor? Isso. Que
a pessoa vai levar a consequência do seu próprio pecado. Ninguém vai levar a consequência de pecado do outro. Eu até falei na semana passada que o que pode acontecer do meu pai, por exemplo, um pai descuidado que deixou a família, morreu, deixou um monte de dívidas e daqui a pouco a família está perdendo tudo por causa de dívidas, e então isso pode acontecer. A influência má, ela afeta sim, afeta um filho fora do casamento, uma pessoa que se relacionou, uma esposa que se relacionou fora do casamento, um esposo que se relacionou, vai ter consequências. Então as consequências não é uma maldição, jogar a culpa, foi uma maldição que eu estou sofrendo. Bota a mão na consciência, você fez coisa errada e agora está tendo consequência e você foi amaldiçoado? Não, você caçou, né, por usar uma gíria. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Gente, Ezequiel 18 é pouco lido, viu, Tiago? Pouquíssimo. Porque aí traz muita responsabilidade individual. Quando a responsabilidade é coletiva é mais fácil, sabe? A gente se esconde, né? Agora aqui não, chama na xixa. Vamos lá. Cada um pode ler um verso de número 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso é um oráculo, é o próprio Deus, gente, é o próprio Deus falando. Vamos escutar a voz de Deus. É o próprio Deus falando através da boca do profeta. Veio a mim a palavra do Senhor, do Eterno, dizendo, 2 pontos, quem está dizendo? O Senhor, através do profeta. Verso 2, o que o Senhor falou aí? O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embocam? O que vocês estão querendo dizer com esse ditado? Vocês estão querendo dizer que passa pecado de pai para filho? É isso que vocês estão querendo dizer? Então Deus está chamando, é isso? A resposta é sim, é isso, era isso mesmo. Verso 3. Digo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Deus falou, não fale mais esse provérbio em Israel, porque ele é falso. Ele é falso. Fake news. Ele é falso. Uma interpretação equivocada de vocês a vida inteira. Pensa, desde Moisés. Gente, Moisés é de 1400 a.C. Nós estamos aqui com Jeremias. Em 586, Jeremias estava lá. E o Ezequiel também estava. E o Ezequiel foi transportado lá para a Babilônia. Nós estamos falando aqui do século VI a.C. Você pensar de 1400 até o século VI, esse ditado continuava. Aí Deus falou, não usem mais essa parábola, esse provérbio em Israel. Verso 4, o que Deus diz? É Deus dizendo, sério. Tanto pai como filho lhe pertence. Aquele que pecar é que morrerá. O pai pertence a mim, o filho também. E eu trato com cada um individualmente. Não trato no coletivo, não. Eu trato individualmente. Aquele que pecar, esse morrerá. Ou seja, aquele que pecar trará sobre si a consequência do seu pecado. A morte é o máximo. E é o máximo no sentido negativo. É o máximo, é a pena máxima. É a morte. Quer dizer, é um pecado que pode levar à morte. Tem pecado que leva à morte. Não é isso que diz lá em Tiago, no Novo Testamento? Sim. É a morte, eu já fiz um estudo aqui sobre morte. Tem vários tipos de morte, né? Aqui está falando de morte em todos os sentidos. Morte é separação. Mas aquele que peca se separa da comunhão com Deus. A primeira morte de todas as mortes não é física.
A primeira morte da história da humanidade é morte espiritual, lá com Adão e Eva. Se comeres do fruto, certamente morrerás. Eles comeram e morreram. Os dois morreram. Eles morreram, mas eles falavam, eles escutavam. São mortos que escutam, são mortos que falam, são mortos que respondem à voz do Senhor. Onde estás? Nós estamos aqui, ouvimos sua voz soar no jardim, tivemos medo, estamos escondidos, como se pudesse esconder. São mortos ambulantes. Eu nunca assisti não, mas tem um negócio antigo que chama Dead, não sei o que, lá, como chama? The Walking Dead. The Walking Dead, né? The Walking Dead. É mais ou menos, eu já via propaganda, nunca assisti, não gosto desses negócios, mas a gente vê, né, a propaganda, tipo zumbis, né? Então o ser humano é um zumbi, é um morto-vivo. Então a primeira morte é separação. Porque do nosso ponto de vista, parece que não, mas do ponto de vista de Deus, morreu. Do ponto de vista de Deus, está morto. O pecado nos mata. Toda vez que nós pecamos, nós morremos. Viu, irmão? Toda vez que a gente comete um pecado, a gente morre. O que é? A gente se separa da comunhão. Deus não convive com o pecado. Ele convive conosco. Ele aguenta o tranco. Mas com o pecado, não. E aí, por isso que existe perdão, confissão, para a gente viver de novo. Então, aí a gente vive. Ou seja, nós voltamos à comunhão. Então, o pecado é algo sério. A gente trata o pecado de forma banal. E se a gente ficar falando de pecado, o que acontece com a igreja, de modo geral? Esvazia. Pode dar uma olhada nas igrejas lotadas, abarrotadas, se o pessoal está falando de pecado. Muito raro vai falar contra o pecado. Mas o pecado é algo seríssimo. Porque nos separa da comunhão com Deus. A gente precisa ficar pecando pela Bíblia? Não. Mas muitos pegam a própria Bíblia para dizer que sim. A carne é fraca. O infeliz. O que é que o texto? Continua o texto. Continua a palavra de Jesus. Mas o Espírito, quem que vence? É o forte ou o fraco? O forte vence o fraco. Mas você tem que permitir que ele vence. Mas será, Tarcísio, também que esse problema... Falando em feliz não é para os irmãos, não, é para todo mundo. Para mim e para todo mundo. Eu estou na boa. Essa visão sobre a maldição hereditária, porque em alguns momentos, um membro da família pecou e todos pagaram por aquilo, né? Aí tomou aquilo, deve ser isso. O meu pai tomou uma decisão errada. Por exemplo, o meu avô era um péssimo negociante, eu herdei isso dele, né? Então eu não fico negociando porque eu acabo dando a coisa, não sei vender, tenho dificuldade de botar preço nas minhas próprias coisas, acho que está caro. E meu avô era assim. Tinha uma fazenda, uma boa fazenda, às vezes trocava por uma fazenda pior, entendeu? Vocês ficavam com dó da pessoa, e então tem isso. Se uma pessoa é assim, influencia, porque você aprende, é aprendizado. E meu avô foi meu pai, né? Meu pai de criação. Então a gente aprende, é natural que o filho aprenda com o pai, observando, ok? Então é uma influência, mas não é uma maldição, é uma consequência do pecado do pai, que a gente poderia chamar de maldição, pode chamar, não tem problema. Eu não vou lembrar o nome da história agora, mas teve um rapaz que ele cometeu um pecado e não quis confessar, e parece que uma coisa semelhante ao Urim-Tumim pegou ele. E quando pegou ele, mataram a família toda. É o Acã, né? Um negócio assim. O que acontece ali na Bíblia, no Antigo Testamento, como que era visto? O ser humano, ele era reconhecido comunitariamente. Então, se você estiver fora da família, ou fora do clã, ali da tribo, é como se você não existisse. Então, quando alguém cometia um erro, afetava a família inteira. Eles responsabilizavam a família.
A família pagava pelo pecado de um membro da família. Mas todo mundo sabia disso, era muito sério, né? É um ditado que tem no Brasil, que é o justo paga pelo pecador. E a gente vê muito isso. Eu fico atento lá com os meus filhos, porque às vezes a Alice, muitas vezes ela é justa, mas ela paga, porque às vezes a gente pega ela fazendo, né? Mas não vê que o Gabriel já fez antes. Então o menino pequeno é muito esperto, e eles percebem isso, né? Os menorzinhos, eles são capciosos. Eles pegam a coisa e aí você vê só o outro, e aí você tem que ter cuidado para não ficar punindo o outro, e na verdade o outro fica, coitado, né? Uma situação terrível. Tem aquela passagem do Juízes sobre Vítor, né? Isso. Ele roubou da mãe dele e ele, no final, péssimo, ainda agradecido, porque ele não perdeu a vida, né? Isso. E também a Coré da Tânia e a Birão pecaram e os familiares. Isso, a família ia junto. No caso lá do Mica, a gente até pregou aqui, né? Que a mãe o protegeu, ela desconfiava que era ele e lançou uma maldição. Quando a gente trabalhou maldição nesse texto, né, de Juízo, nós tratamos disso. Lançou uma maldição sobre o ladrão, mas em voz alta para o filho escutar. Se porventura fosse ele, né, uma maldição de uma mãe, aí ele, na hora, ele foi lá e já se acertou, não é besta, né? Ele se acertou. Mas vamos lá, verso 5 e 6. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua 7. separação. Pode ir até o 9. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos. Nos meus, né? Nos meus, é nos de Deus, é Deus falando. Nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O qual justo certamente viverá. Diz o Senhor. O que Deus está falando? Quem faz justiça, quem anda de acordo com o que eu ensino, esse vive, tem comunhão comigo. Entendeu? Aí ele é filho de um homem horrível, de um pai, nem vou falar de mãe não, porque as mães não são horríveis, né? Vou falar dos pais. Então, ele é filho de um pai horrível. Mas ele não foi horrível, ele foi o contrário do pai. Pensa lá o rei Ezequias. Vamos pensar no Josias. Josias é filho de um homem horrível, de um rei horrível, mas o avô dele é pior ainda. Porque o filho não teve tempo, né? Foram só 2 anos de reinado, em torno de 2 anos. Mas o Manassés, que era o vovô do rei Josias, foi o pior rei da história da Bíblia. 55 anos de reinado, esse homem fez coisas que um ímpio, às vezes, ficava com vergonha de fazer. Os irmãos terem ideia. Então, ele foi terrível. Aí o filho dele também terrível, seguiu o caminho. O neto, eu não quero isso para mim, não. Foi um dos melhores reis que Israel conheceu, o rei Josias. Morreu novo porque se meteu numa guerra que não era dele. Deu uma bobeira lá, né? A gente dá essas besteiras, entrar em coisas que não é nossa e sobra pra gente. Então ele entrou numa guerra que não era, foi avisado e acabou morto na guerra. Então nesse ponto ele foi imprudente, mas foi um homem maravilhoso. O que a gente esperaria? 55 anos de reinado, mais 2 anos, 57 anos de reinado, sacrificando o próprio filho, sendo agoureiro,
adivinho, colocando imagens no templo, fazendo altares para outros deuses, fazendo tudo que Deus condenava, consultando morto, uma confusão. O que a gente espera desse neto? Que ele vai sofrer consequências, né? Zero. Porque ele decidiu ser um servo de Deus. Aquilo do pai e do avô, como diz lá, né? Aquele ditado, praga de urubu não pega em cavalo gordo. Se o cavalo for magro, coitado do cavalo. Então, se o crente for magrinho, espiritualmente falando, aí a praga chega, viu, irmãos? Mas se for um crente gordinho, espiritualmente falando, aí não chega, você está entendendo? Não precisa ter medo. Me ocorreu de fazer então uma outra analogia. Ótimo. Se a bênção pode pegar ou não. Se a maldição pode pegar ou não, porque depende da prática de cada um. Isso. Eu poderia então pegar esse pensamento, esse princípio e aplicar ao batismo, né, que não se batiza criança, porque a criança ela tem o direito de não querer Isso. Ela tem o a direito. fé do pai. Né? Então, Sim. Nós temos irmãos que batizam crianças, né? Nós não praticamos o batismo infantil, batizamos crianças, mas crianças que já tenham entendimento e que decidem, né? Toma decisão própria, mas bebezinhos, crianças, porque nós acreditamos no livre-arbítrio, na livre escolha. O Josias escolheu ser um servo de Deus. Mesmo tendo um pai e um avô por 55 anos de reinado, ele era para ser um péssimo rei também. Mas, sim. Tem determinadas pessoas que acham que a pessoa tem que batizar e correr a água para correr, não sei o quê, e na linguagem mesmo, e o irmão O irmão fez uma questão de batismo, entrou num assunto do batismo, não é nosso assunto aqui, né? Mas o batizar no batistério, o que acontece? Muitas igrejas não têm batistério, não tinham batistério. Era muito difícil no passado, tudo muito precário, né? Então era mais tranquilo batizar no rio. Agora, se a pessoa prefere batizar no rio, porque está achando que a água vai levar o pecado dela, aí está totalmente enganado. Por exemplo, ser batizado lá no Rio Jordão. Conheço pessoas que são batizadas, às vezes até pastor, e quer ser batizado lá no Jordão. Já é batizado. Se ele foi batizado de verdade, não precisa ser batizado no Jordão. O batismo no Jordão não é mais sagrado do que o batismo no batistério da igreja. O batismo para nós, ele é um símbolo de que a pessoa já morreu para o mundo e ressuscitou para Deus. Apesar que nós temos denominação que acredita que é lá na hora do batismo que o pecado é lavado e é ali que ele ressuscita para Deus. Até aquele momento era um morto. Nós aqui acreditamos que Jesus dá vida. E não precisa nem ser batizado, mas como é uma ordenança dele, nós obedecemos. Então, o batismo é só um símbolo. Então, a pessoa que pensa assim, irmão Zé Marcel, ela está equivocada na palavra de Deus. A Bíblia nunca diz que batismo limpa pecado. Quem livra, nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus, e não as águas do batismo. Mas vamos lá. Olha só o que acontece. Verso 10 em diante. Quem pode ler para nós? Pode ir o 10, eu vou dizer 11. Olha, é um homem maravilhoso. Vocês viram aí? Deus está falando que é um homem maravilhoso. Mas e se ele tiver um filho que não é maravilhoso? Não, então, alguém lê, por favor, 10? Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faça qualquer uma dessas outras coisas. 11. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come os santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, 12. oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete prática detestável. 13.
empresta visando algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. Ele será responsável por sua própria morte. Vocês entenderam? O pai maravilhoso teve um filho horroroso que fez totalmente o contrário do pai. A gente citou um exemplo aqui de um horroroso que o outro fez o contrário do pai, fez só coisas boas. Deus fala assim, ele deve morrer por isso? Deve. Ele só faz coisa errada. Agora o pai dele vai morrer porque faz coisa boa? Serve para o pai, serve para o filho, viu? Agora vamos ver o exemplo do filho. Esse moço horroroso, ladrão, assassino, um homem horrível, vai ter um filho. A partir do verso de número... A senhora falou em qual? Do 14. Então a partir do 15. Outro irmão pode ir para nós. Não, a gente... Não, foi mais, né? O 15 não. Diz que se ele gerar um filho, que venha todos os pecados dele, seu pai fez, e ele cometeu coisas. Vocês perceberam o que Deus fez para ninguém ter dúvida? Tem um pai maravilhoso, Deus falou, deve viver? Deve. Aí teve um filho horrível. Esse filho deve levar os próprios pecados? Deve. Agora esse filho horrível, agora vem um neto desse que Deus está falando, agora é o neto. Aí o irmão está lendo aí, né, a partir do verso 14. Aí ele gera um filho que viu que o pai fez de errado. Eu não quero isso para mim, não, isso não está certo, não, eu quero servir a Deus. Verso 15. Não comer sobre os montes e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher de seu próximo. Vocês percebem como que a Bíblia faz, gente, que Deus faz? Para as pessoas memorizarem. Ele conta a história usando as mesmas palavras, isso é didático. Ele não fica inventando palavras novas, não. Conta a mesma coisa de forma simples para as pessoas guardarem. Verso 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste. 17. E desviar o aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus filhos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Deus falou, ele não morrerá pela maldade do pai. Ou seja, o dente dele vai continuar branco. Não vai estar um dente encardido. O pai comeu uva verde, não comeu? Fez igual a Charlotte, a cachorrinha lá de casa. Eu descuidei. Aquela uva, lembra que tem uma uva que a gente... Eu até falei com a Roberta, compra daquela uva, né? Porque o pessoal achou que era de plástico, né? Mas quem aproximou, que uva gostosa, hein? Então eu falei, compra mais aquela uva, né? Eu até comprei lá para casa, depois que comprou aqui, né, para a igreja, eu comprei lá para casa. Só que a cachorrinha foi esperta, ela estava dentro de casa, e aí ela, se tiver uma cadeira assim, ela sobe e vai, estava em cima da mesa a uva. Eu não saberia que ela teria comido a uva, mas depois ela voltou a uva, né? Comeu com pressa, comeu com tudo, né? Só que o estômago dela não gostou muito daquilo. E ela voltou tudo, eu tive que limpar em cima do sofá, foi uma confusão. Então, quem que comeu esse monte de uva é que vai devolver, como aconteceu lá com a cachorrinha. O gato que não comeu a uva, agora ele vai soltar o pelo, né? Mas ele não vai soltar a uva, ele não comeu uva. É isso que Deus está dizendo. Ele fala assim, esse filho vai sofrer por causa do pai? Quer dizer, tem uma maldição sobre ele? Não. Cabe com esse ditado. Agora vamos ver, vamos continuar, verso 18. E Deus foi bem didático para não ter dúvida. Gente, isso aqui não é popular, viu, Tiago? Falar isso aqui não é popular. Popular é falar que tem mesmo, e que eu vou lá e eu sou fera e eu disfarço a maldição, que eu sou o bom. E melhora os dízimos aí, as ofertas, porque eu sou fera demais nesse negócio. Eu quebro as maldições todas, eu sou muito fera. Agora, falar isso aqui que Deus falou,
Ih, coitado dos pastores, deve ser fraco. Vamos lá. Não consegue quebrar a maldição, né? Verso 18. Teu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, fez que ele morrerá pela sua maldade. O pai que fez as coisas erradas é que vai pagar pelas coisas erradas. É isso que Deus está falando. Aí Deus vai dizer, mas vocês ainda me contradizem. Eles contradizem Deus. No verso 19. Olha o que eles falam para Deus. Aí Deus falando com eles. Verso 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Por que não, o filho não vai levar a maldade do pai? A gente sempre acreditou assim. Só não fala lá nos mandamentos, agora o senhor está desfalando, né? Está desfazendo. Que o senhor visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Nós entendemos isso ao pé da letra. Mas eu estou explicando para vocês, que vocês entenderam errado. Mas vamos lá, o Jeremias tratou, agora o meu servo Ezequiel está tratando e eu estou falando aqui pela boca do Ezequiel. Verso 20. Aí ele deixa claro. Não termine, irmão, por favor. Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Eles ainda estavam contradizendo o profeta, contradizendo a palavra de Deus. Não é assim não, profeta. A gente não está falando de Deus não, hein? Por que o filho não leva a iniquidade do pai? Sempre foi assim. Por que está querendo mudar isso agora? Mudar a regra do jogo no meio do jogo. Mas não era a regra do jogo, foi um entendimento equivocado da regra. A regra era, a maldade, a punição da maldade, ela tem um limite. A graça de Deus, o amor de Deus é infinito. Milhares sobre milhares. Lá o mal é sobre, no máximo a quarta, terceira e quarta. Amós. Pela transgressão, por 3 transgressões de Judá e por 4, por 3 transgressões de Israel e por 4, por 3 transgressões da Filístia e por 4, vai listando um monte de nações. É o mesmo ditado, aplicado de forma diferente. Eu não retirarei o castigo. Quer dizer, eu vou castigar. Chegou o limite, já é hora do castigo. Verso 20. Aí para deixar claro, Deus fala rasgado para ver se eles entendem. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa pagará pelo seu pecado. O filho não levará a maldade. O filho não levará a maldade do pai, Nem o pai levará a maldade. e nem o pai levará a maldade do filho. Gente, tem mais clareza que Deus falando? Ser mais claro que Deus é impossível, né? Mas às vezes pode ser, tem interpretação disso aqui, diferente disso? Deus não está falando isso? Parece que está claro, eu estou entendendo fácil o texto, falando de Deus. Tem texto que é difícil, né? A gente não fica ali, né? Mas esse parece estar muito claro. A justiça do justo ficará sobre A ele. justiça do justo ficará sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. E a impiedade do ímpio cairá sobre o ímpio. Agora, aí Deus vai falar, continuar para que eles entendam melhor. Verso 21. Mas se o ímpio se converter, aquele filho mau de um pai maravilhoso, se esse filho mau se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e retidão e justiça, certamente viverá. não morrerá. Vocês estão entendendo? Era muito fácil esse negócio de dizer, eu estou sofrendo porque é consequência dos pecados do meu pai era assim, era assado, a minha mãe, então eu estou pagando, eu tenho uma maldição sobre mim, e aí eu tenho uma desculpa maravilhosa, é um álibi. É um álibi, dos melhores. Eu não tenho culpa nenhuma. Foi o meu pai que pecou, foi minha mãe, foi meu avô. Eu estou isento, estou sofrendo aqui por causa dele. Aí ele disse, se ele se converter, se o ímpio se converter, mas tem um lado também do justo, viu? Para não deixar dúvida, se o justo
ele for para a injustiça, ele vai sofrer consequência. Verso 22. Não, 22. Gente, todas as transgressões que ele cometeu, tudo de errado que ele fez, eu nem vou lembrar. Não lembro, não. A justiça que ele praticou, ele vive pela... Gente, isso não aconteceu com o rei Manassés? Isso aconteceu com o rei Manassés. Uma praga, aquele homem. Uma praga. E lá no finalzinho da vida, ele se converteu, Deus perdoa tudo, muita gente acha injusto. Não, ele merecia o inferno. Gente, se a gente fosse Deus, né? Tem um filme interessante, chama Deus é Brasileiro, é um filme brasileiro, né? De vez em quando tem uns filmes bons brasileiros, né? Então, os brasileiros estão aprendendo a fazer filmes, ele nem é um filme novo, não. Ele chama Deus é Brasileiro. É interessante, o João Baldo Ribeiro, que é um dos roteiristas, né? Então é um autor consagrado. Então fez um trabalho interessante, eu achei interessante. Tem umas coisinhas lá, você faz assim, né? É interessante. Fazendo o papel aqui, pastor, de advogado do diabo, expondo o ponto de vista de quem acredita na bênção, né, hereditária e maldição hereditária. Quando a gente pensa em Israel, em um cristão, tudo bem, mas se eu penso assim, que existe uma sequência de 5 gerações que foram do candomblé, por exemplo, da macumba, e que consagraram diversas vezes pactos ali ao demônio, e se enriqueceram e se frutificaram. E muitos deles relatam, quando eu me converti, o diabo levou tudo, porque ele tinha me dado, ele reivindicou tudo. E o que eu ouço é que quando a pessoa vai lá para fazer um pacto e consegue um relacionamento, o filho daquele relacionamento também é reivindicado pelo diabo, porque foi ele que uniu aquele casal e ele que deu aquilo. Nesse momento, como que o senhor vê, enxerga assim, uma sequência de 5 gerações, a pessoa que se converte? Eu poderia falar que existe uma maldição ali naquela família, naquela vida? Existe quantas legiões de demônio que existe ali? O que será necessário para fazer, para então ela se ver livre, talvez, e alcançar uma plenitude cristã? Então, vamos falar de 5 gerações, né? Fazendo as mesmas coisas erradas e enriquecendo, inclusive. Certamente, nesse caso, tudo indica enriquecimento ilícito, né? E tal. Aí ele se converte. Gente, a pessoa que se converte, ela não faz mais ilícito. Não fazendo mais ilícito, ela começa a perder as coisas naturalmente. Se ela continuar ganhando as coisas que ela ganhava, ela não se converteu. Então ela vai continuar, ela agora começa a decair do ponto de vista financeiro, que ela não pratica mais as coisas erradas. Vamos supor que ela é dona de uma Bet, que hoje não é irmã Bet não, tá? Essa coisa de Bet, é Bet que chama, né? Aí de uma Bet, que na verdade engana as pessoas. Fala que vai dar o prêmio, mas nunca dá o prêmio, ou então dá uma mixariazinha lá para enganar, e vai enriquecendo. A gente tem alguns casos aí que está na justiça. Essa pessoa se converte, a primeira coisa que ela vai fazer é desfazer dessa peste. E aí ela vai começar a pagar quem ela vai indenizar, quem ela prejudicou, de quem ela roubou. Eu não gosto de falar de políticos, os irmãos sabem disso, eu não menciono aqui, mas, por exemplo, vou falar, eu não gosto não, mas já que eu estou falando nesse assunto da Bet, lembrei um. Os aposentados, irmãos, aposentado, roubado, gente do governo, mas não foi o governo que roubou, gente lá que está no governo e tal, mas não foi o governo, ok? Quem que
de onde que deve vir o dinheiro para devolver o dinheiro que foi roubado dos aposentados? Dos ladrões, não é verdade? E de onde que vai vir o dinheiro no momento agora? Do meu bolso, do seu bolso. Tá certo isso, Arnaldo? Não tá certo, né? Não tá certo isso. O que a gente teria que fazer? Pegar de volta o que foi roubado e devolver. Aí eu sou um desses ladrões que roubei o aposentado. E aí eu me converto. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço como convertido? Devolver tudo que eu roubei. Não foi a atitude lá do Zaqueu? Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Porque realmente, aí ele vai restituir. Ele restituindo 4 vezes mais, ele vai continuar enriquecendo? E se ele continuar na coletoria, vai roubar? Não vai roubar mais. Vai ter só o salário dele. Então, o que para essa pessoa prosperar, espiritualmente falando, é um servo de Deus como você, Tiago, ir até ela e dizer, olha, sua vida mudou. Você agora é um servo de Deus. Aquilo que você ganhou ilicitamente, você tem que ressarcir de quem você tirou. Você pode ficar até pobre, mas você vai estar com Deus, vai dormir em paz, fique tranquilo. Você vai ensinar para ela. Se ela tiver, por exemplo, vamos supor que ela esteja possuída do diabo, aí ela não converteu ainda, porque convertido o diabo não possui, gente que o Espírito Santo possui, como que o diabo vai possuir? Aí você vai expulsar o demônio dela, vai fazer uma limpeza na casa. Sabe aquela limpeza? Quando a gente faz a limpeza na casa, vai fazer uma limpeza espiritual. Se tem esse demônio para expulsar, expulsa. Tem ensino agora para ensinar, ensina. E aí a vida dela vai ser outra. Ela foi de certa forma amaldiçoada? Foi. Porque ela aprendeu isso e achava isso natural e repetia os comportamentos do pai. Mas em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar que isso não tem. O que a gente encontra na Bíblia é uma pessoa de quem o demônio saiu, foi expulso o demônio, mas ele não tomou juízo na vida, ele não se voltou para Deus, o que vai acontecer? Virão outros piores. Por quê? A casa está desabitada. É assim, saiu o demônio, entra Deus. Eu estava, estava dormindo, estava em casa dormindo. E eu gosto de dormir é bom, né? E especialmente no horário de dormir, né? Aí alguém lá, desesperado, me acordou, chamando que a moça estava possuída do demônio e tal, a filha, e para ir lá. Claro, você acorda e tal, né? E se ajeita e vai lá. Aí cheguei lá. A filha, ela já estava toda assim, toda machucada, porque ela ficava numa situação que ela se machucava, de tão oprimida pelo diabo que ela estava. Primeira coisa que eu pedi, todo mundo sair de perto e eu vou conversar com ela. E aí eu fiz um teste da Bíblia. Qual que é o teste da Bíblia para você saber se a pessoa está endemoniada ou não? É que a pessoa confessa que Jesus Cristo veio ao mundo em carne e osso. Não é isso que ensina lá em João? Quando ela confessou, eu vi que ela não estava endemoniada. Então eu não vou expulsar demônio de quem não está endemoniado. Mas o que eu percebi? Ela estava oprimida pelo diabo. É quase assim que ela, né, quase que, eu não vi, né? Mas quase que ela ia subir a parede, né? De tão sufocada que ela estava. Mas ela estava usando um colar que tinha sido dedicado e que a pessoa que deu o colar para ela disse, olha, você não pode tirar isso em hipótese alguma. O que eu orientei para ela? Fui dando a palavra de Deus para ela, orientando e dizendo para ela, explicando quem é Jesus, o poder de Jesus, e incentivando que ela própria tomasse uma decisão, dizendo dela, não vou lá tirar o colar dela, né? Tem que respeitar as pessoas. Que ela fizesse isso
em nome de Jesus, e que ela não ia mais ficar agoniada. E aí ela chegou à conclusão que devia tirar, quer dizer, desobedeceu a pessoa que tinha dado a ordem, tirou, resultado, nunca mais me acordar. Entendeu? A outra, eu estou pregando, está numa pregação. Aí ela está na pregação, e pregação a gente precisa estar concentrado, né? E aí ela falando alto e tal, e aquela confusão. Às vezes, o que o diácono faz, né? Tira a pessoa. Isso também não é certo, não. O ideal é deixar a pessoa, o pastor se vira lá, né? Na pregação. Porque aquela pessoa, se ela está ali, ela está precisando de Deus. Quando a gente tira a pessoa do templo para não incomodar, infelizmente a gente faz isso até com crianças, e aí, ao invés de investir nas crianças, é um depósito de crianças, as crianças estão perturbando. Criança não perturba. Criança está aqui conversando, pulando e tal, está escutando, sabe o hino que a gente não memorizou, ele já memorizou, sabe? Então, não é o caso aqui da igreja, né? Graças a Deus por isso, a igreja tem aprendido a investir nas crianças, e não ser depósito, né, para não incomodar o pastor na hora da pregação. É igual fizeram com Jesus. Não, criança não, perto de Jesus não, fica para lá. Aí Jesus mandou que elas viessem. Então o que acontece? Terminou o culto, entramos, chamei que trouxesse numa sala reservada. Claro que eu chamei mulheres, né, porque era uma mulher. Aí vieram 2 irmãs e um irmão da igreja e eu. E ela começou a falar mal de Jesus. Eu não gosto de falar mal de Jesus, entendeu? Jesus não precisa de defesa não, viu, gente? Deus não precisa de defesa. Quem precisa de defesa sou eu. Deus não precisa ser defendido, mas eu fico vermelho, não gosto. E aí ela começou a falar mal de Jesus, falar mal de Deus, da Bíblia, que a Bíblia não é nada, que Jesus não é ninguém, não tem poder. Aí eu vi que não era a pessoa, a pessoa não estava sozinha nesse caso. Eu disse para ela, aí eu disse para quem estava com a pessoa, ainda não disse para a pessoa. Se eu dissesse para a pessoa, ela tinha ido embora. A porta estava, a gente fechou a porta, estava trancada. Fui lá, destranquei a porta, abri, escancarei a porta e disse, olha, se Jesus não tem poder, se você tem mais poder que Jesus, pode sair. Pode ir embora. Aí ia lá na porta aberta, voltava, não conseguia sair. Eu falei, agora você pode sair. Aí quando eu falei, pode sair, aí saiu, caiu lá, era um templo pequeno, né? Aí caiu, né? Onde que eu estou e tal. Então os irmãos já podem deduzir o que estava acontecendo. Agora é um grande risco você fazer isso, né? Você dizer, se Jesus tem menos poder, você pode sair e sai, pronto. E aí os irmãos vão dizer, pastor, né? Tchau, né? Vamos chamar o pastor, né? Para nos liderar. Mas você só fala isso, uma coisa dessa, se Deus colocou no seu coração dizer isso, irmãos. Você não pode ser leviano, não. Eu falei, eu estava chateado, meio bravo, eu falo as coisas. Mas eu falei em nome de Deus. E Deus segurou a onda, né? A minha onda, né? E a pessoa não saiu, com a porta aberta, qualquer um sai. Vocês estão entendendo? Era uma pessoa, uma estava oprimida, a outra estava possuída. Tem gente que não acredita em possessão, nisso eu acredito. Né? Mas cada um acredita no que quer, né? Ninguém é obrigado a acreditar. Irmãos, o tempo nosso já acabou, né? Depois a gente continua, mas já deu para entender. Gente, quem falou, isso é muito sério. Ezequiel 18 é Deus falando. Para quem acredita, né, que Deus falou pelo profeta, é Deus. Para quem não acredita, é só um profeta enganando as pessoas. Deus nos abençoe, tem misericórdia de nós.